de Jesus. Amém. Amém. Senhor Glória a Osni, Deus. Sim, meu chefe. Boa Está noite com a a todos. palavra. Está com a oportunidade. Você está com a oportunidade. Ô, glória. Amém. Glória a Deus. Vamos embora. O Espírito Santo vai nos ajudando aqui. Boa noite a todos, irmãos. Bem-vindo aos novos que estão entrando e aqueles irmãos também que vão assistir ao longo da semana. E hoje eu conversei com o nosso irmão Ricardo. Nós vamos falar sobre como sobreviver à iminência tempestade ou passar por grandes dificuldades que até a nossa própria vida está em risco, né? Na história aqui da Bíblia, nós vamos se alicerçar na epopeia de Paulo de Tarso, né? Num grande naufrágio lá no Golfo, né? No mar da Mediterrâneo, no qual ele conseguiu sobreviver e ter forças para animar pessoas que já não tinham mais ânimos, né? Agora há pouco aí, semana passada, aqui na Venezuela, né? Teve esse gigantesco terremoto. Outras cidades do mundo não falaram muito, mas na Venezuela eu procurei ver alguns vídeos muito sensíveis, muitas coisas, imagens muito fortes, né? Muita gente se machucou, muita gente morta, muita gente esmagada. Um tema muito, muito ruim até de assistir. Para quem não tem estômago, e até o visual é ruim, né? O que está acontecendo lá. Porque é muito. E tem gente ali trabalhando com ânimo. Tem igrejas levando donativos, igrejas fazendo comida, sorrindo, abraçando, acolhendo. Da onde esse povo tira força? Da onde esse povo consegue, mesmo diante de tanto caos, né? Eu quero trazer eu quero colocar todos nós dentro do problema para ver, para a gente poder fazer uma alta avaliação para saber, será que eu tenho essa paz, esse amor que Paulo tanto escreve? Ele passou por tanto problema. Como é que Paulo conseguiu? Como é que ele conseguiu adquirir? Como é que ele conseguiu se lapidar? Né? Fez alguma faculdade, algum curso, né? Para chegar a esse nível de entendimento, né? Então, para isso, hoje nós queremos falar sobre isso e sem deixar de não destacar, nós estamos aqui para falar de teologia, bater um papo saudável, sem atacar ou ofender ninguém, para quem está chegando agora. Nós falamos da Bíblia, cremos na Bíblia e conversamos a respeito do tema bíblico para poder chegar a uma conclusão e orientar todos nós a um caminho, a um melhor caminho. Então, uma maneira de crescermos e unidos, irmãos unidos em Cristo, né? Então, para isso, por favor, vou anotar aqui ou passar para os senhores os versos dessa noite, que são Atos, no seu capítulo 27, do 1 ao 23, alguns eu vou citar, outros eu vou pular, né? Atos 27, de 1 a 23. Depois eu vou citar 2 Coríntios, no seu capítulo 4, verso 8 e 9. Depois eu vou citar 2 Coríntios, no seu capítulo 11, do 25 ao 27. Depois, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Romanos 8, verso 14. João 16, verso 13. E, se Deus ajuda, a gente chega a Filipenses, no capítulo 2, verso 4. Alguns eu vou citar, né? Vou ficar uma história bem enxuta para a gente poder refletir a respeito dessa epopeia, desse feito histórico de Paulo. Ele conseguiu, né, de uma maneira, né, ele tirou força, né, como ele chegou nesse ápice, né, aqui sabemos que já está no ápice da carreira dele, né, essa história que aconteceu aqui. O narrador, acredito que alguém escreveu que Paulo está sendo conduzido, preso. Então acredito que não foi ele que escreveu, mas vamos deixar essas guerras para depois. Vamos acompanhar aqui. Diz assim a minha Bíblia, em Atos 27, a partir do verso 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos presos a um centurial por nome Júlio, da corte Augusta. Algumas Bíblias vai dizer apenas um nome simbólico, porque eles querem diminuir essa importância, né? E, embarcando nós em um navio adramitiano, uma pequena embarcação, né, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, e estando conosco Aristarco Macedônio, de Macedônio, Macedônio de Tessalônica, e chegamos no outro dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo minimamente, lhe permitiu ver alguns amigos para que cuidasse dele. 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo do Chipre, porque ventos eram muito contrários, e tendo navegado ao mar ao longo da Sicília,
Panfilha, chegando a Mira e na Lícia. Esse navio é um navio costeiro, um navio historicamente já datado por alguns historiadores. É um navio pequeno, não é um navio de grande porte. É um navio cargueiro, mas não é grande, ele não pega mar aberto. Então ele só pode ir de costa em costa. Ele vai e Paulo está falando, ó gente, o negócio está ficando feio, certo? Deus me chamou para ir até Roma, mas o navio não está legal não. Então Paulo, sendo uma pessoa ali conduzida por uma escolta, já começou a falar com o pessoal, olha rapaz, o negócio aí está esquisito, certo? 7. E por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Cnido, não porque o vento nos permitiu ir mais adiante. Ou seja, o vento era contrário. Ou seja, começou tudo contra a gente. O vento empurra ao contrário, o pessoal não está ouvindo, a gente orienta e a pessoa não ouve. Mesmo você tendo ânimo, mesmo você tendo ali todo o zelo, o amor, a humanidade, tem pessoas que não vão querer nos ouvir. Meu irmão, esse caminho não é bom. Essa compra não é boa, esse negócio não é bom, certo? Esse negócio não vai dar certo. Cara, não, eu sou profissional, deixa que eu resolvo. E a história vai levar isso aqui, né? 9. Passando muito tempo e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava, Paulo orientava, gente, abre o olho, não vai dar certo não. Paulo sempre ali, ó, irmão, presta atenção. 10. Dizendo-lhe, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, porque eles trocaram de navio, porque esse navio já conseguia passar por mar aberto, ou seja, eles confiavam no mecanismo, eles confiavam no material, nos equipamentos. Ou seja, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom avião, eu não preciso de mais nada, né? O homem confiando na força do seu próprio braço, né? Então eles trocaram de navio, pagaram o navio cargueiro, e passando muito tempo, esse navio cargueiro já começou a dar problema. Mas o centurião cria mais nos pilotos e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais dele foram parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Finícia, que é um porto melhor para se passar. Ou seja, Paulo está sempre orientando, gente, cuidado, vai trocar de navio, mas não vai dar certo, vai trocar de carro, mas não vai dar certo, porque o problema não é o carro, não é a empresa, às vezes o problema está em nós, né? E Paulo está com ânimo, mesmo pessoas não ouvindo ele, diante de um terremoto, diante de uma perda, diante de uma enchente. Paulo é uma pessoa que mostra coerência, tranquilidade, mansidão, paciência, tem fé, amor pelas pessoas, ele está zelando por aquelas pessoas. E muitas vezes nós passamos em situações que nós temos que ser esse porto, nós temos que ser esse representante na Terra para as pessoas que estão sofrendo olhar assim, pô, cara, você está sofrendo, sim, estou no meio do fogo com você, mas vamos lá, vamos levantar, vamos erguer a cidade. Como acontece muito esses furacões americanos para a televisão, né? A primeira coisa que eles fazem é o quê? Levantar a bandeira. Depois se organizar, tirar o lixo. Depois reconstruir a cidade. Certo? E ao mesmo tempo já vem um socorro, um ajudando o outro, tirando os escombros, salvando pessoas, animais. Ou seja, eles mostram uma capacidade de se levantar mesmo depois de uma destruição. E nós, do lado espiritual, como é que eu posso chegar nesse nível de Paulo aqui? Chegar, gente, ó, o navio vai se perder, o navio não vai dar certo. Pode trocar de navio, pode pegar um Titanic que não vai chegar ao outro lado. A gente não vai chegar lá. Por quê? Deus está falando comigo, vocês têm que ter atenção no que eu estou falando. E o pessoal, parece que o pessoal já conhecia ele, porque em um certo porto, uma pessoa que estava escoltando e permitiu que ele fosse visitar pessoas. Não, vai lá, pode ir, Paulo. Ele estava sendo escoltado, mas as pessoas não tinham rancor com Paulo. Então estava ali de boa, vai lá, você quer descer da cidade, vai lá, cuida das pessoas, você volta. Não sei se ele foi com alguém escoltando, se estava algemado, o texto não diz, mas ele foi lá falar com as pessoas e voltar. E continua aqui. 13. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu já o terem o que desejavam, e fazendo ele a vela, foram muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nele um pé de vento, chamado Euraquião, ou seja, deu-lhe um furacão ali, e começou a arrebentar o navio. Olha só. Certo? Pulando mais aqui à frente, vamos para o 20. E não aparecendo já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança de nós salvarmos. Ou seja,
O desespero se instalou. Agora, eu estou no meio do furacão, eu estou no meio da tempestade, eu estou no meio do terremoto. Da onde eu vou tirar força? Onde é que eu posso, essa fonte que pode me levantar? Que se a gente olhar para as imagens aqui da Venezuela, ou os irmãos que estão sendo caçados na Nigéria ali, entendeu? Aquela coisa absurda. Mas de onde eu vou tirar força para continuar para frente? E Paulo, ele vai falar em outra passagem, né, por gentileza, 2 Coríntios 4, ele vai falar por que ele conseguiu suportar essa tempestade, por que ele passou por tudo isso. O texto vai dizer que o navio quebrou, né, e depois chegou na ilha, a cobra mordeu, mas como é que ele continua mantendo essa paz? Como é que ele conseguiu mantendo essa tranquilidade? Parece que Paulo é um super-herói, parece que Paulo é um superdotado. Não, a Bíblia vai nos informar. Em 2 Coríntios 4, por gentileza, então está vindo, né, essa fonte, essa orientação, essa capacitação de Paulo, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Em tudo abatidos, mas não destruídos. Ou seja, Paulo está falando da experiência espiritual dele. Irmão, se você quer ter força para enfrentar problema, você tem que saber que você será perseguido, mas não vai ser desamparado. Você vai ser abatido, mas não será destruído. Mas não está bom, Paulo. Onde foi que você conseguiu essa capacitação? 2 Coríntios capítulo 11, no seu verso 25 em diante, diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. O cara já é experiente em naufrágio. Aí lá no último naufrágio, ele falou: não, calma. Ó, o navio não é bom não. Ô rapaz, quem é tu? Você é crente. O crente cuida com ele, irmão. O marinheiro, camarada, eu já passei por 3 naufrágios. Eu sou experiente em problema. Ou seja, Paulo é capacitado porque ele passou por vários problemas. O problema não foi simplesmente só dor, foi experiência que o deu capacidade para ter ânimo para chegar a ser marinheiro profissional. Levanta. Eu que em 87 a 90, eu viajei muito em escolta, né, de litoral brasileiro, 200 milhas, coisas de quase 300 quilômetros. Já peguei 3 tempestades ruins. Teve uma que eu mesmo peguei um colete, amarrei em mim e sentei lá fora do navio. Porque eu já acreditava que o navio ia a pique, o negócio estava feio. 1 dia, 2 dias, o banheiro indescritível, o banheiro, o esgoto voltando, uma coisa horrível, um fedor, sabe, uma coisa horrenda. Todo mundo vomitando, ninguém comia, ninguém se levantava, e o navio batendo, tripidava, o navio parecia que ia torcer. Eu falei: que, rapaz, eu vou ficar lá embaixo? Tá maluco? Né? Você já viu aqueles filmes do Pio Rabo, né? Pessoas morreram afogadas. Não, eu peguei o colete, amarrei em mim, peguei outro, amarrei na minha mochila, eu vou ficar aqui fora na chuva. Eu não vou pagar para ver, irmão. Que o negócio estava feio. Ninguém saía para almoçar, ninguém fazia, remédio não funcionava. Enquanto o velho marinheiro tá ali assim: pô, rapaz, mal tá bom, né? O mar tá legal. Pô, hoje tá ventando, hein? O cara não liga. O cara é um profissional. E Paulo passou aqui, fui 3 vezes, sofri naufrágio. E uma noite passei num abismo. Camarada, o cara sofreu muito na carreira. Poxa, mas não podia aliviar? Poderia aliviar? Poderia. Muitos escaparam de problemas. Mas aqui Paulo, ao chegar naquela situação de naufrágio, ele foi capacitado porque ele passou por um problema. Se ele não passasse por 3 naufrágios, como é que ele pode dizer que o navio ia se perder e as pessoas iam chegar? Ele sabia o que estava falando. E diz assim, continua, né, 26: em viagens muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, assaltantes, né, quem viaja de noite, né, aí vai descer para o litoral, em perigos dos da minha nação, as pessoas queriam pegar ele, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. O cara é capacitado. É daqui que eu entendo que Paulo foi o que? Lapidado, testado, né? Parece como Davi, né? Antes de Davi matar o gigante, falou: eu já matei um leão, matei um urso, cara. Você, desse tamanho, matou um leão. Não acredito. Matei o leão, mas tô muito pequeno.
Não, também matei um urso. Aí piorou a mentira, Davi. Davi, você está mentindo. Usa minha armadura. Não, não precisa não, irmão. Não precisa não. Ou seja, a capacitação desses homens veio da experiência que passaram na vida. Mas da onde vem o ânimo? Da onde vem essa outra força? Por gentileza, abra Gálatas capítulo 5. Paulo nos dá essa dica que nós precisamos ter em Gálatas 5. Esses dons, esses frutos, para que podamos suportar, sermos o sal da terra e ajudar as pessoas que estão passando no momento mais escuro da vida. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, prazer, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Rapaz, mas tem gente morta ali. Vamos resolver, cara. Primeiro vamos tratar do seu braço. Gente, mas tá todo mundo... Calma, irmão. Vambora. É daqui que Paulo... O fruto, eu preciso ter isso dentro de mim. Porque quando eu for espremido no abismo, vai sair o quê? Amor. Ele foi insultado, foi apedrejado. Continua no amor. Longanimidade. Sim, nós vamos perseverar. Vamos chegar a Creta. Calma, vamos chegar lá, marinheiro. Não, não pula do barco, irmão. Calma. A gente vai chegar lá. E tá lá, o cara pulou e jogou armação, jogou âncora, jogou a carga. Era o navio gigante. Navio mercante, tá dizendo ali. E o cara falou, não, rapaz, calma. Pô, rapaz, eu tenho um mestre de navio aqui de 50 anos né? Que nosso litoral brasileiro, você que anda de jet ski, você tem uma permissão de andar no litoral, na praia. Já você é um pescador profissional, você tem que ter ali anos de arraiz para ser um pescador profissional. Então você tem que ter anos de carteira, anos de profissionalismo para dizer para você pegar um barco para sair mar aberto. Não, você não pode, tem águas cobertas e mar aberto. Então você tem anos de profissão. E Paulo dizendo, irmão, calma. Eu tenho anos já de costume de passar por problema. Ou seja, os nossos problemas podem nos ajudar a nos capacitar para a gente ter experiência, para chegar em alguém que está passando necessidade, com o fruto do Espírito que ele diz aqui, eu vou ter longanimidade, mesmo na escuridão, sim, faltando comida, sim, morte da família, sim, benignidade, sim. Eu acredito que o que ele está dizendo, ó, busque esses dons, busque os frutos, porque se você buscar o Espírito Santo, Deus vai te conduzir aonde você tem que chegar. E Paulo falou, eu tenho que chegar a Roma. Nem que chegue, né, eu imagino Paulo sozinho, numa boia de madeira, chegando lá. Eu vou querer navio. Não sei, cara, eu sei que eu tenho que chegar. Ele mandou que eu tenho que chegar aqui, eu vou chegar. Isso é determinação. Um exemplo do cara chegar e botar para fora, irmão, com o Espírito Santo você consegue. Por que ele consegue? Aí nós vamos chegar em Romanos 8. Romanos, no seu capítulo 8. No seu verso 14. Vai dizer assim. Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, eu sou guiado pelo Espírito. Paulo recebeu a mensagem, eu orei ao meu Deus e ninguém vai morrer. Fica tranquilo, rapaziada. Ou seja, ele é guiado pelo Espírito. Pô, irmão, então eu tenho que fazer o quê? Diz a palavra, eu vou buscar ser guiado pelo Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, para me transbordar os frutos, para poder ajudar as pessoas. Aí as pessoas vão ver em mim algo transbordante. As pessoas vão querer, poxa, então eu vou querer ser crente, agora eu vou querer realmente, pô, cara, o mundo está caindo, sim, como aconteceu lá na Venezuela. Não teve igreja lá esmagada? Teve. Não teve gente passando necessidade? Teve. Assim como já está previsto, está vindo aí dizem os cientistas, um tal de El Niño, que vai inundar de novo o Rio Grande do Sul, como aconteceu acho que em 2022, né? E vai secar de novo a Amazônia, ou seja, pessoas vão morrer de fome, vão morrer de sede. Certo? Quem mora no interior de Manaus ali só sai de helicóptero, e só por água. Se não secou o rio, as pequenas civilizações ali, pequenas tribos, sem água. Na época, dava para ver os vídeos que as pessoas estavam espremendo lama para poder tirar água. Isso em 2022. Certo? E agora que vai se estender por meses essa sede, essa inundação no sul, que está prevista aí agora para o final desse ano, o que vai ser do nosso país? Pode vir como aconteceu em Abraão, a seca, pode vir como aconteceu em Davi, como aconteceu em Elias, né? Em Noemi, que teve que ir para outra cidade. Ou seja, as coisas poderiam acontecer mesmo eu andando com Deus. Mas eu tenho que ter bom ânimo. Para ter bom ânimo, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito tem que ter os frutos do Espírito. Aí eu vou conseguir ajudar as pessoas. Ou seja, há condições? A Bíblia diz que há um porquê seguir a Deus? Sim, há um porquê. Por que eu tenho que fazer isso? João 16,
vai nos dar a dica no seu verso 13, que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará o que há de ver. Ou seja, o Espírito Santo vai me guiar, ele vai dizer: irmão, direita, opa, esquerda, opa, navio não troca de navio, fica no porto, sai do porto. E para confirmar isso, Filipenses, no seu capítulo 2, no seu verso 4, aqui Paulo finaliza dizendo assim: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, a minha responsabilidade de buscar o Espírito Santo é para ajudar os outros, não ajudar a mim mesmo. Eu tenho que me capacitar, porque pessoas vão passar necessidade, eu tenho que estar no nível, né, de Paulo ali, que ele falou: pô, irmão, o negócio tá feio. Ele falou: ó, o dia de jejum já passou, você não está conseguindo comer. Quando eu presenciei no navio, as pessoas não comem. Fica ali 2 dias vomitando na própria cama, é uma coisa horrível. A pessoa não consegue comer, começa a passar mal. O médico tem que dar um soro no braço, na veia, porque o cara começa a empacotar. Não suporta. E imagina, gente, calma. O crente, pô, fala sério, pô, vai se meter nisso? Camarada, Deus falou comigo. Calma. E nós temos essa capacidade, essa sensibilidade de ouvir que Deus está falando na palavra, que ele fala: eu tenho que buscar o quê? Opa, eu posso me capacitar para não buscar o meu interesse, porque eu tenho que também saber o quê? Cada qual também para o que é dos outros, para ajudar os outros, resgatar os outros, levantar os outros, animar os outros, com ânimo, bondade, fidelidade, mansidão, em cima de tudo, amor. E eu peço a todos, fico por aqui, que possa contribuir com a sua opinião. Se você concorda, não concorda, fique à vontade. Não precisa concordar com o que eu estou dizendo. Não ficarei chateado. Estamos aqui para bater um papo amigável, para trocar ideia, informações para a nossa capacitação, para sermos pessoas, né, mais próximas, mais úteis dentro do ministério, para ajudar um ao outro. Agradeço ao Espírito Santo pela oportunidade. Deu tempo, Ricardo, 30 minutos. Fica contigo, Ricardo. Deus abençoe. Amém, Osni. Você falou que ia ser light essa semana, né? Eu acreditei. Eu acreditei. E você estava... Eu quero dar só um pequeno testemunho, um exemplo dessas palavras que você trouxe, que aconteceu comigo. Eu não me esqueço. Pena que o Marquinhos não está aqui para confirmar isso, mas teve uma época, inclusive era na pandemia, e eu estava passando por uma situação muito complicada, não só financeira, mas também emocional, tudo, né? Junta tudo, né? E teve um dia que eu falei: não, eu preciso de oração. Aí eu lembrei do Marquinho. Eu falei: eu vou até a casa do Marquinho. Ele morava aqui perto, né? Aí eu fui para lá, liguei para ele, falei: cara, onde você tá, irmão? Ele falou: pô, cara, tô aqui no quartel, mas eu já tô indo. Aí eu parei lá na frente da casa dele. Eu falei: ó, não saio daqui enquanto você não chegar. Você precisa de uma oração. Aí eu tô lá parado, aí de repente me toca o celular. Um rapaz que mora aqui no prédio, um amigo meu, viu: oi, irmão, onde você tá? Eu falei: pô, eu tô aqui na rua. Ele falou: pô, dá pra você vir agora? Eu preciso de você, eu preciso de uma oração. Pergunta que eu fiz, saí, voltei, conversei com o cara, ele estava se separando da esposa, estava numa situação muito complicada. A gente conversou, a gente orou, como eu já tinha também alguma experiência nisso. E aí o fato de eu ter orado por ele, o meu problema acabou. Simples assim, acabou. O que eu queria ter de receber de oração, eu recebi ali, dando ou podendo conversar com ele, podendo acalmá-lo, Então eu acho que é essa sensação mesmo, né? Quando você está numa adversidade, assim, quando você consegue passar para as pessoas essa tranquilidade, o Espírito Santo trata você. Ele te fortalece para isso. Eu acho que isso não é nosso, isso não vem de nós, isso não é nosso, não adianta nem querer imaginar que isso é Espírito Santo, isso vem de Deus.
Então é muito bacana, e é bem isso que você falou, ele conseguia, né? Ele se deixava realmente levar pelo Espírito Santo. É uma coisa que a gente tem que se acostumar. Às vezes a gente escuta e fala, não, é coisa da minha cabeça, mas não é. Às vezes, com uma pequena besteirinha, o Espírito Santo está te falando, faz isso, está errado, e você, não, e vai e tome. Aí ele fala, tá vendo? Te avisei. Não fala que eu não te avisei. Palavra abençoada, viu, Osni? Glória a Deus. Se alguém quiser comentar, irmãos, fiquem à vontade. Augustinho, aqui é assim, tá? A gente sempre traz uma palavra e a gente discute aquilo que foi trazido com um testemunho, então você fique à vontade, tá? Se não quiser só escutar, quiser participar, tá bom, meu irmão? Fique à vontade. Prazer ter você aqui, viu, querido? Tá bom, meu irmão, obrigado aí. Por enquanto só tô escutando. Mas é um por vez, tá? Zezinho, Francisco, quer comentar alguma coisa? Lore? Não, a gente adianta para o pastor. Aí o pastor tem meia hora para comentar. Aproveitar que você falou do testemunho, deixa eu me contar uma história. Foi uma vez que acho que fui para Manaus, uma vez que eu fui, navio acima. Aí gastamos 4 dias, né, para chegar em Manaus, de Belém até Manaus, que o rio estava muito forte, né, o rio contrário. Então não dava para navegar mais rápido, que o navio ele vai 1 metro para frente e 2 para o lado. O navio tem que ir sempre corrigindo quando a maré está muito forte, descendo a geleira, né? E o navio, e passa em alguns rios que tínhamos que passar para fazer patrulha, né? E passava muito perto, assim, o navio muito próximo às árvores, né? Passando como se fosse encalhar, é uma coisa muito perigosa o troço, né? E estava muito quente, né? E o pessoal, caramba, rapaz, o que a gente vai fazer aqui nesse fim de mundo, né, cara? Aí depois que o pessoal, teve um rapaz, começou a passar mal, o pessoal lembrou, né? Rapaz, tem né? Sempre tem grupo, todo navio tem grupo de oração, forma igreja, é uma coisa extraordinária. Ninguém se conhece e daqui a pouco tem 50 orando, entendeu? É muito interessante esse negócio. Não importa quem é do nada, assim, irmão, vamos fazer a igreja, vamos embora, aí sai um monte de gente com Bíblia e vai embaixo assim de um porão e começa, né? E o negócio estava esquisito, né? Porque água contaminou, teve problema de ventilação, muito calor, né? E teve problemas de falta de banho. Então aí parece que aquela coisa começou a corroer, sabe, os nervos do pessoal, né, do navio. E aí pensou assim, rapaz, no primeiro dia você tinha 10 pessoas, né? No 10º dia já tinha 100, porque pessoas, elas querem ser, que não é da igreja, ela vê que a coisa vai ficando esquisita, vai ficando difícil, né? E você, pô, irmão, tem que me prender alguma coisa. Então, uma coisa que eu sempre achei interessante isso, né? Essa disponibilidade, né? De a igreja sempre formar um grupo para orar, mesmo diante de tempestade, mesmo diante do caos. Eu já vi isso. Eu que já participei de artilharia pesada, eu sempre tinha uma Bíblia no bolso, né? Eu sempre acreditava nisso. Irmão, quando o bicho pegar, eu vou ler um versículo aqui e suportar a pressão, né? Às vezes a gente ia por umas coisas meio tenebrosas demais. Eu só tinha uma Bíblia pequena, ela só tinha, acho que um livro, Mateus, e alguns versos de Salmo, alguns de Provérbios, e pronto, é uma Bíblia muito pequena, porque tem que botar dentro de plástico no bolso, que você passa em lama, você passa em tanto lugar, né? Isso não pode ser de luz de noite. É aquilo que me agarrava. Eu falei, mano, é o fio de esperança que tem, cara, porque aí os caras assim, pô, cara, você é doido, cara, um troço aqui pegando fogo, o mundo desagabando, e você, eu vou fazer o quê, cara? Não tem pra onde correr, pô, não tem pra onde ir. Eu vivi assim, na época de Paulo, irmão, calma, não tem pra onde correr. E teve uma missão que a gente estava tão perigosa que o cara queria que se acontecesse um acidente, né, a gente chama assim, um incidente, um acidente, né, quando vem alguém ser ferido, o próprio helicóptero falou assim, não vou buscar não. E lá em Manaus, a gente estava, se alguém se machucasse, não teria socorro de lancha, e o hospital mais próximo de helicóptero
ficava quase 8, 10 horas de viagem, que era muito bem próximo da fronteira, acima, passando de Manaus. Eu falei, o que a gente está fazendo aqui, cara? Falei, esqueceram de mandar o navio hospital, que tem que ter um navio hospital nessa redondeza, entre algum, o cara fica num afluente ali escondido, para dar apoio moral através de resgate do hospital. E aconteceu exatamente isso. Quando a gente estava voltando, um rapaz passou mal, né? Ele estava brincando, assim, falou assim, você tá aqui, vocês vão para a igreja todo dia. A igreja era todo dia, cara. Era de manhã, tarde e noite, tinha igreja. De manhã, tarde e noite. Não tem esse negócio não. Né? Porque se não tinha, ficar 4 horas, 4 dias navegando, você tem que alimentar o espírito, senão você sucumbe. Muita coisa, muita pressão, sabe? Aquele ambiente pesado, sabe? Ambiente de guerra, bem pesado. E o rapaz passou mal, começou a se sentir mal. E nesse dia que ele passou mal, o pessoal começou a orar, vamos orar. Né? Tinha um missionário lá, da Assembleia, começamos a orar. Aí aconteceu o quê? Apareceu o navio Oswaldo Cruz, do nada, a gente nem esperava aparecer o navio Oswaldo Cruz. Falei, rapaz, pega esse cara, ele estourou o apêndice, ali no meio da selva. Ali era fatal para ele. Falei, Deus providenciou do nada um navio hospital, o Oswaldo Cruz, um navio antigo, que fica lá naquela redondeza, aquele distrito, e conseguiu pegar ele, né, um cesto de um navio para o outro, para ele poder operar urgentemente um apêndice. Então, eu vejo que a igreja presente, por pior que seja o cenário, ela vai dar um sinal de esperança, ela vai dar uma alimentação, ela vai socorrer. E quando nós voltamos, né, de Manaus, muita gente chorando, né, porque fizeram besteira, muita gente se meteu em briga, sabe, em cachaça, entendeu? Então muita gente foi ali, não, que eu queria, não, que eu sou crente, mas não sou crente. O cara arrependido, sabe, porque fazendo besteira, né, às vezes você parava na cidade, os caras fazia besteira, bobagem e recorria à igreja, a gente ali pra gente orar, o cara se sentir bem, melhor, a cabeça do cara voltar. Porque se ficar uma semana sem tomar banho, uma semana sem comer, uma semana, sabe, sob calor, sob pressão, nem todo mundo suporta. E aqui, como diz, a gente fez 14 dias, né, estão sob pressão, né, de escuridão, eu vejo que os marinheiros realmente entraram em parafuso. E Paulo falou, gente, calma, relaxa, aguenta aqui, o navio vai se perder, mas fica comigo que vocês vão chegar lá, vocês vão ser resgatados. Quando eles chegaram numa ilha lá, todo despedaçado, nadaram, capotaram algum pedaço de madeira, né? A história de um dia, eu imagino isso, que uma tempestade de vento, o navio se partiu, né? Se despedaçou, né? E chegaram em segurança. E o pessoal já achava que Paulo era um mágico, né? Pô, o cara não morre na água e não morre nem na cobra, não. O cara deve ter um poder extraordinário, ou seja, o Espírito Santo. É importante a gente sempre mostrar para as pessoas, a gente cada vez mais buscar, não para o nosso interesse, que não tem nem lógica na minha cabeça alguém buscar algo por próprio interesse, mas acontece também, né? Eu buscar algo para poder ajudar as pessoas, porque imagina na Venezuela, né? Eu vi o último vídeo agora, as pessoas, o Brasil mandou lá as tendas de hospital, que a gente tem umas tendas automatizadas, que você aperta o botão, ela vai crescendo, alumínio, você joga uma lona, bota o ar-condicionado e você bota o dentista, você bota o ortopedista, para cirurgias complexas, né, com geradores, porque a devastação é imensa, né? Então, tem milhares de pessoas desaparecidas que foram esmagadas. E em alguns casos ali, tem famílias que ficaram dentro de uma bolha. É impressionante a imagem, que tem família que ficou ali unida, 4 pessoas numa bolha, onde está tudo esmagado, mas aquelas 4 pessoas não aconteceu, sabe? Arranhou, machucou, bateu na cabeça, mas não foram esmagadas, é como algo sobrenatural segurou aquela estrutura, sabe? Pessoas ali, tudo desabado, tudo esmagado, e aquelas 4 pessoas protegidas por algo ali. A família está ali, o cara veio, quebrou e conseguiu sair, 1, 2, 3. É uma coisa inacreditável, assim, irmão, não tem como dizer que Deus não existe, não tem como dizer que Deus não age, não tem como dizer, mas Deus não manifesta, mesmo na dor, Deus manifesta, certo? Não vou entrar no método porque a gente sabe que vai ter terremotos, vai ter fome, certo? A Bíblia está dizendo, vai vir fome, vai vir desastre, vai vir terremotos, vai vir guerras, né? Como está tendo agora perseguição na Nigéria, uma coisa horrível. Agora, um escape, uma proteção lá. Eu, nessa hora, eu acredito que o crente, ele pode botar o poder de Deus em ação e está à disposição para ajudar a sociedade. É assim que eu penso, é assim que eu vejo. Amém. Pode falar, pastor Carlinhos. Glória a Deus pela palavra, né? A gente conhece muito bem essa história de Paulo, para ter forças e ânimos
e ânimo, né, nesses momentos, é só através do Espírito Santo mesmo. E uma coisa que foi dito aqui, a gente sabe bem das viagens que Paulo fez, as experiências que ele teve, e por causa dessas experiências ele tinha autoridade para falar. Como ele falou, ninguém, né, o navio vai se perder, mas todos nós vamos chegar salvos, e de fato ninguém se perdeu, né? Nenhum homem ali se perdeu. Então, como é que nós temos essa autoridade, essa ousadia para garantir que as pessoas vão chegar em segurança? No meio de um caos, tempestades, vários dias sem comer, o navio se rompendo, quebrando. Então, veja como o servo de Deus, quando ouve do Espírito Santo mesmo a resposta, ele faz a diferença onde quer que ele esteja. E as pessoas, como o Osni falou, né? No primeiro momento tinha 10 pessoas, daqui a pouco tinha 100 pessoas. É na dor, é na luta, é no problema que as pessoas buscam a Deus. Infelizmente, não deveria ser assim. A gente deveria estar sempre em comunhão com Deus, agradecendo, porque nós temos muitos motivos de gratidão todos os dias. Mas é muito comum, né, a natureza humana se acomodar mediante um conforto e, né, não acha tempo para Deus, não acha tempo para ler, para ir à casa de Deus, mas a hora que vem a luta, a dor, todo mundo sabe que está na iminência de morrer ali. E não foi diferente nessa história aí. E somente o Espírito Santo para dar ânimo e forças, né? Eu estava vendo também lá na Venezuela dois terremotos seguidos, e já tinha mais de 1.700 pessoas mortas, muitos desaparecidos, com todo o problema que a Venezuela passou, com essa ditadura, né? E agora também essa situação. Então, cabe a gente, como servos de Deus, cristãos, temos que orar muito. Nós estamos orando agora há pouco pela Venezuela, porque realmente temos cristãos lá. Cristão, ele está no meio da luta. Não é porque somos cristãos, servos de Deus, que nós não vamos passar. Aliás, nós já estamos passando pelos princípios das dores, né? Já estamos lá no 5º selo, perseguição contra a igreja. Então, vamos tomar cuidado de não brincar com a vida cristã, porque os sinais estão aí, né? Ah, Jesus vai voltar, mas nunca volta. Não, cada vez mais os sinais estão se cumprindo. Então, não tem outra saída, a não ser grudar na palavra de Deus e ficar firme nos caminhos do Senhor, aguardar nele, porque mediante o problema ele está conosco. Esse exemplo de Paulo foi precioso, né? Mediante aquele problema, se vocês ficarem firmes aqui comigo, ninguém vai perecer. Mas se cada um quiser tomar um rumo aí, eu não posso assegurar nada. Mas Deus me falou, fique aqui que vocês vão chegar em segurança. E eles chegaram lá na ilha de Malta e quanta bênção foi naquela ilha, né? Como Deus converteu muita gente naquela ilha. Então, veja, o mal se transformou em bênção. E às vezes a gente está no meio do problema, ai, por que eu estou passando? Mas Deus tem um propósito. Ele sabe que você, grudadinho nele, vai ter forças para vencer, porque tem um propósito maior lá na frente. E às vezes a gente não tem paciência para esperar o que Deus quer fazer mediante uma situação. Mas glória a Deus, porque nós temos esse Deus, né, sempre presente em todos os momentos. Né? Eu gosto de sempre mencionar, você pode conectar-se com Deus qualquer hora do dia e da noite. 2 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, pode buscar o Senhor que Ele está disponível. Então, isso é maravilhoso. Essa segurança que nós temos, somente o Espírito Santo que nos traz essa tranquilidade. Mediante a tribulação, né? Em tudo somos atribulados, mas não desanimados, né? Como o Osni leu lá em Atos. Então, nós temos que estar firme com o Senhor. Glória a Deus pelas palavras, pelas colocações também, e vamos ficar firme aí com o Senhor, porque nunca se cumpriu tantas profecias como nos dias de hoje, né? Nunca ninguém viu tanta coisa sendo cumprida como nos dias de hoje. Então, fique atento, né? A palavra de Deus está se cumprindo. Uma coisa que eu gosto sempre de mencionar, né? Deus já escreveu, já relatou, já descreveu tudo que vai acontecer. Não é surpresa. Ah, mas está acontecendo guerra. Tá. Tem terremoto? Tem. Tem pandemia? Tem. Está tudo escrito. Não é para ficar surpreso. E daqui para frente, as coisas vão se intensificar, sim. Cada vez mais a nossa redenção está próxima. Como fala Lucas, né? Quando vocês virem acontecendo essas coisas, olhai para os céus, porque a tua redenção está próxima. Então, verdade, a nossa redenção está próxima. Cabe a gente observar o que já está escrito. Ah, mas o que será que vai acontecer? Já está escrito. É só observar. E a gente tem preguiça de ler e se assusta quando acontece uma coisa. Não é para se assustar, não.
É para glorificar Deus que está se cumprindo a palavra de Deus. E vai se cumprir. E aí a gente vê, né, as pessoas que não confiam em Deus, que são ateus, vai ter que ver que a palavra vai se cumprir. E a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar, toda língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai se dobrar perante o Senhor. Então, nós que somos servos, nós nos dobramos, nos prostramos com muita alegria, né? Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador e a nossa redenção está próxima. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Tem alguém que tem algum pedido de oração? Pode colocar que a gente vai estar orando especificamente. Pastor, eu tenho. O senhor olhe por mim, né? Essa causa dessa cirurgia aí, para que, se for fazer a cirurgia, faça logo as duas de uma vez. Para fazer uma, depois fazer outra, é muito sofrimento, né? Vamos orar, Francisco, vamos orar. Olha, precisa ver se é necessário, viu, Francisco? Precisa ver se é necessário. Eu tenho também 3 hérnias. Eu não vou fazer. Meu quadro não suporta uma cirurgia, mesmo simples como seja. Mas eu convivo bem com elas. Claro, eu não posso pegar peso, eu não posso fazer alguns esforços. Então, tem que avaliar. Quando a gente chega numa determinada idade, tem que avaliar se vale a pena ou não, né? O risco e o benefício. Então, avalia. Entendeu? Se você consegue tocar a vida, agora, se a hérnia está, de fato, para fora, você já não consegue fazer nada, aí é diferente. Mas pega uma segunda opinião, porque é uma cirurgia simples. E dá para fazer, sim, como o Zezinho falou, dá para fazer as duas, né? Tenta pegar outra opinião e com a oração Deus vai te conduzir, tá bom? Amém. Mais alguém, irmãos? Eu queria pedir pela Inês, o Carlinhos. Vamos orar pela Inês, que está também em processo de fazer exames, tudo. Que o Senhor esteja nessa caminhada, porque eu sei que Ele conduz todas as coisas na nossa vida. Então vamos orar pela Inesinha. Mais alguém? E, pastor, orar também pela Raquel, que ela está meio gripada, está meio ruim. Eu saí de casa para trabalhar, ela ficou lá em casa, estava meio ruim. Para que Deus esteja curando ela. Vamos orar, vamos orar. Orar pelo Dedé, a restauração do Dedé, tá bom? O Bruno, a Jeane e o Lúcio. Lúcio. Mais alguém, irmãos? Põe oi também. O Osni, semana passada, deixou a gente com o queixo caído, né, Osni? A gente reclama do quê, Osni? Osni não precisa. Tantas coisas aí, mas ele é o servo de Deus. Misericórdia, rapaz, tá doido? Fábio está com a gente aqui também, Fábio. Vamos orar pelo seu pai, né? O senhor Carlos. Vamos orar por ele, porque ele também está fazendo hemodiálise, uma série de tratamentos. Que o Senhor possa estar conduzindo esse tratamento e que seja curado em nome de Jesus. Mais alguém? Eu, pastor, queria pedir oração pelo Wilson e a dona Josefa, né? Por mim mesmo também, que não estou muito bem, né? Tá bom, vamos orar. Mais alguém? Então vamos estar orando? Orar pela nossa nação, né? O Dedé não está aí, a gente não pode esquecer de mencionar o Brasil, né? Temos eleições aí, e não seja a Copa desviando do foco que é o mais importante, é o futuro dessa nação. E depende de nós orarmos para que Deus conduza, para colocar pessoas sérias, responsáveis, tementes a Deus, na liderança dessa nação. Então vamos orar. Senhor amado Pai, Deus poderoso, nós glorificamos, exaltamos e enaltecemos o Teu nome por tantas bênçãos que o Senhor já tem nos concedido. Quando a gente olha para trás, a gente vê, ó Deus, cada um de nós temos histórias, temos momentos de lutas, de tempestades, de provações, mas temos momentos também, muitos deles, ou a maioria deles, para testemunhar e glorificar dos livramentos que recebemos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado presente conosco. Obrigado a cada um que está participando aqui esta noite e também com as suas respectivas famílias. O Senhor esteja abençoando, sustentando, renovando as forças de cada um. Oramos agora pelo Francisco com relação a esta hérnia, Senhor. Conduza, ó Deus, Tu és Deus de poder. Tu podes curá-lo, se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-lo. Nós pregamos a cura divina, vivemos a cura divina e nós clamamos, Senhor, que o Senhor toque no corpo dele, restaurando completamente a sua saúde.
mas também conduza, se for necessário fazer cirurgia, que ele tenha o caminho aberto, Senhor, pessoas certas, para que possa conduzir no caminho correto para fazer estas cirurgias. Também oramos pela Raquel, que não está bem, está com gripe, seja virose, seja o que for, em nome de Jesus. Nós clamamos a tua cura, a tua libertação. O Senhor é Deus de poder, então nós declaramos o teu poder com relação a este casal. Oramos, Senhor, pela Inezinha, que está no processo de fazer exames. O Senhor também está conduzindo a vida dela, ela é tua serva. O Senhor tem compromisso com aqueles que são teus. O Senhor jamais deixou de ouvir o clamor, jamais nos deixou desamparados. Pelo contrário, sempre o Senhor esteve. No meio da luta, no meio da provação, no meio da tempestade, lá está o Senhor com as tuas potentes mãos. Tranquilize o coração da Inês, do Zezinho, toda a família, trazendo, ó Deus, a tua bênção. E nós profetizamos e declaramos, em nome de Jesus, que ela será totalmente restaurada para a glória do teu nome, para exaltarmos o teu nome. Oramos pelo Dedé, que está se recuperando da cirurgia. Deus cuida dele, protege, renova as suas forças, dá ânimo, dá forças e restaura, Senhor, aquilo que foi, ó Deus, as cirurgias que foram feitas, que o Senhor possa estar restaurando, que ele tenha uma recuperação extraordinária para a glória do Senhor. Oramos pelo Bruno e a Giane, Senhor. Se a gente reclama, Pai, com alguma dor aqui, uma dor ali, os dois são tetraplégicos, Senhor. Tenha misericórdia deles. Que eles tenham, ó Deus, do Senhor, a força, o ânimo, a disposição e ajuda-os a viver esses momentos difíceis que estão passando. Levante pessoas para ajudá-los e o Senhor mesmo pode curá-los. O que é para o Senhor restaurar a saúde deles. Então, nós vamos continuar orando por um milagre na vida deles. Também o Lúcio, Senhor, que esteja firme nos teus caminhos, que busca o Senhor, que te sirva com alegria, ele e toda a sua família. Oramos pelo Osni, Senhor, tu sabes, esse servo valoroso, tantas lutas, tantas dificuldades na área da saúde, mas até aqui o Senhor o ajudou, até aqui o Senhor estendeu as tuas mãos. Continue sustentando a vida do teu servo, renovando as suas forças, dando saúde e vigor, cura, Senhor, completamente, cura, Senhor, da planta dos pés à cabeça, que ele tenha as suas forças renovadas para a glória do Senhor. Nós oramos com fé e crendo que o Senhor tem todo o poder. Oramos também pelo Carlos, o pai do nosso irmão Fábio, que está, Deus, fazendo hemodiálise, um tratamento, tenha misericórdia dele, renova as suas forças, cura, Senhor, com mão forte e poderosa, que isto seja revertido para glorificar o teu nome, como testemunho vivo da ação do teu poder. E nós cremos, Senhor, nós não oramos por orar, nós oramos com fé, e é o Senhor quem tem o poder para reverter qualquer situação. O Lorival, que não está bem, que pediu oração sobre a sua vida, esteja sobre ele, renovando as suas forças, curando, tirando toda a dor que ele sente na sua perna. Ó Deus, em nome de Jesus, opera com o teu poder. Também o seu Wilson e a dona Josefa, Senhor, esse casal de idosos que estão, ó Deus, necessitando do nosso clamor, das nossas orações. Visita estas vidas com o teu poder. Também oramos agora pela nossa nação. Senhor, nós amamos o Brasil e sabemos que o Brasil é do Senhor Jesus. Este país tem milhões e milhões de brasileiros lavados, remidos pelo teu precioso sangue. E todos nós estamos orando, Senhor, clamando para a libertação desta nação, de todo jugo maligno, Senhor, todo principado, toda potestade, toda mentira, todo engano, toda fraude, toda corrupção, toda, ó Deus, o narcotráfico que impera, a violência que impera nesta nação, que caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós vamos continuar orando, porque o Senhor nos ensinou, ó Deus, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas que não sabes. E nós não sabemos, mas o Senhor tem o poder de reverter qualquer situação. Tenha misericórdia do Brasil, perdoe o pecado desta nação, corrige, Senhor, quem precisa ser corrigido, mas salva esta nação, é o nosso pedido, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Ô, glória. Glória a Deus, por cada um que participou hoje. Bênção, né? Glória a Deus, Osni, pela palavra. Obrigado, pastor. Gente, Osni trouxe a palavra e trouxe a experiência da navegação, né, Osni? Você navegou muitos anos lá na Marinha. Quantos anos você ficou na ativa? 34. Tá bom. Desligado o microfone, Osni. Opa. Liga lá, Osni. Passei 34 anos. 34 anos. Mas dentro de navio, quanto tempo? De navio foram 10 anos e pouco, 10 anos e...
Foram 10 anos e pouco, quase 11 anos de navio. Bastante experiência para contar, né? Muito. Ixi, de helicóptero Então, caindo, avião pegando fogo, cada coisa que faz, é coisa de filme. Traz mais algum Você saiu de lá almirante, então? Nada, eu saí tudo quebrado. Tudo... todo moído. Experiência, hein? A promoção dele foi sair quebrado. Saí quebrado, irmão. Entendeu? Boa noite para todos, uma boa semana. Valeu, Lorival, melhoras aí, fica com Deus Deus. Abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Agostinho, por você ter participado. Agostinho, seja muito bem-vindo no nosso meio, viu, Agostinho? Deus te abençoe. Gostar de toda a reunião aí presente. Ô, Zezinho. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero me entregar por inteiro ao seu amor.